fazer mais uma pausa para os nossos comerciais e retornaremos a seguir. Bem, minha gente, vamos então continuar a nossa entrevista com o Henri Cristo, mas eu gostaria que ele explicasse, antes de tudo, se ele se recorda quando ele era Jesus ou nada recorda, e se para ele Jesus Cristo é Deus, e se ele hoje se considera também como Henri Cristo Deus. Isso é uma fantasia que os pagãos, que o imperador Justiniano, ou Constantino, inventou, de que eu fosse Deus, porque eles cultuavam, rendiam culto ao deus Osíris, e tinha a deusa Nossa Senhora, que era a rainha do céu e da terra, Cibele, que disputava com Ísis, outro mito de paganismo, o status de rainha do céu e da terra, mãe de Deus, porque ela era mãe do ouro, né? E daí então, o imperador, para poder substituir o deus Osíris, inventou que o filho do homem era Deus. Mas meu Pai, meu Senhor e meu Deus, que é quem me reenviou a este mundo, abomina que façam essas comparações. Eu sou o filho de Deus. Mas por quê? Porque eu sou o primogênito de Deus, o mais antigo espírito. Isso não é nenhum mérito para mim, ao contrário, é um encargo. Sou Adão, que reencarnei como Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Henri. Então quer dizer, porque eu sou o primogênito de Deus, é que eu digo que eu sou o filho de Deus. E eu também digo, obviamente, disse a 2000 anos, e digo agora de novo, quem me vê, vê meu Pai. Por quê? Porque quando eu estou falando das coisas de meu Pai, os que podem ver, veem Ele. Mas eu respondendo a sua pergunta, eu vou lhe dar uma prova para acabar, tampar a boca de todos esses escravos da idolatria, desses mentirosos, esquizofrênicos que dizem que Jesus é Deus, e lhe provarei aqui agora como isso é mentira. Se eu fosse Deus, então por que na hora da crucificação diz, Pai, me abandonaste? Em seguida, em tua mão, entrego o meu destino. Se eu fosse Deus, eu não tinha que pedir. Então tinha um outro Deus. Não, eu era o Filho de Deus, que fui crucificado. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Está pedindo porque eles não sabiam que eu era o Pai deles, esses que estavam me crucificando. E que eu, primogênito de Deus, não sou Deus. Sou o Filho de Deus. Outra coisa, só para ter uma ideia. Deus jamais permite receber uma chicotada, uma cuspida no rosto como eu recebi. Entende? Então, é aí que dá o grande equívoco, que eles foram obrigados a endeusar o Filho do Homem para substituir o Deus idiota que eles tinham, o Deus Osíris. E quem quiser estudar a história da humanidade e tiver a infelicidade de tropeçar com a história de Roma, vai compreender as barbaridades que os imperadores romanos fizeram. Inclusive o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, imperador Constantino, que mudou o sábado para domingo, ele tem no libelo criminal dele, que ele mandou inclusive matar a mulher dele, Augusta, e mais um filho. Foram os outros inúmeros crimes que ele cometeu. E só na hora de morrer, quando ele está na véspera de desencarnar, que ele aceitou ser batizado. Ele fundou a Igreja Católica, ele é a Católica Apostólica Romana, porque ele assolapou o que sobrou da minha igreja, que se chamava Seita do Nazareno, e ele é católico porque era a ambição de Roma de dominar com o braço religioso o mundo. Então, apostólica porque foi fundada pelos apóstolos dele e não meus. Que eu posso provar pelo calendário que não eram meus apóstolos, que já faziam 4 séculos que eu tinha desencarnado, e os meus apóstolos consequentemente também. Então foi uma atitude sagaz, um gesto assim magistral de um eminente chefe de Estado. Assim, não posso negar a ele a sagacidade de ele ter montado, solapar a minha igreja, sobre a minha igreja, montar esse império que ele montou, e é desse jeito que ele vive até hoje. Que até hoje, de uma certa forma, ele conseguiu. Até hoje, a igreja romana representa o imperador Constantino. Depois veio Justiniano, mais adiante, que suprimiu a lei da reencarnação da doutrina cristã, quando, nos tempos que o Império Romano estava sediado em Constantinopla, que atualmente se chama Istambul. E pensa uma história muito comprida. Quem quiser conhecer tudo isto, na minha página na internet tem um item chamado Anais da História, onde tem o nome da imperadora
ex-cortesã Teodora, que foi a que coagiu o Justiniano a suprimir a lei da reencarnação da doutrina cristã, e tudo mais. Lá está tudo. Tem mais de 200 perguntas escritas, tem inúmeras informações antropológicas, biológicas e, inclusive, históricas, para quem quiser ver. Inclusive, quero salientar, já que falei antropologia e ciências humanas, quero dizer que é esquizofrenia falar, proibir de ensinar o que Darwin ensinou. Esquizofrenia, tampar o sol com a peneira. Darwin estava inspirado. Ele tinha formação anglicana, para quem não sabe, ele era um sacerdote anglicano que veio à América do Sul como turista e se tornou aqui biólogo, porque Deus o tornou biólogo. Revelou-lhe aqui os mistérios da evolução. E daí, então, eu, como filho de Deus, em outros tempos, agora não vai dar tempo, eu posso, como já fiz em Lisboa, no Portugal, nasci, juntar, porque a verdadeira juntar o Gênesis e a chamada teoria de Darwin, sem colisão, porque a verdadeira ciência jamais colide com a verdadeira sabedoria. E a ciência, quando verdadeira, ela se torna sabedoria, se torna indissociável. E os esquizofrênicos, os embustólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, obviamente vão sempre lutar contra a ciência, como lutaram contra Galileu outrora, como lutaram contra Giordano Bruno, e vão continuar lutando, mas a voz poderosa de Deus sobrepujará todas essas mesquinharias que ainda, por enquanto, ululam nas esquinas do planeta Terra. Eu gostaria de que o senhor me respondesse a pergunta, se o senhor se recorda, é mais uma curiosidade. É que eu mexeste numa coisa tão que mexe comigo, esse assunto da origem da minha igreja. Tá. Se eu me recordo, quando eu caminhava, já respondi agora, quando eu caminhava em direção ao Calvário, depois quando jejuei, o Senhor me mostrou alguns momentos bem chocantes, como quando eu caminhava em direção ao Calvário. Eu disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, que chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris, ai das grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Então me lembro que o meu pai até me revelou na época por que eu falei isso. Porque quando eu voltasse aqui na Terra, tem a ver com o que eu disse, rumores de guerra, a explosão demográfica seria tão acentuada por conta da procriação desordenada, que nos tempos atuais, a mulher que fica grávida, ela tem um tormento sim. Se ela é rica, tem medo que o filho dela vai ser sequestrado, ou até para tirar um órgão nele para vender para outra criança. E se ela é pobre, ela tem um desespero maior ainda, que não sabe o que vai dar de comer para os filhos. Esses são os tempos que eu enunciei ainda das grávidas. E ainda de quebra, lembro de mais uma outra coisa que eu disse em Jerusalém, quando, como uma sorte de maldição que meu pai proferiu pela minha boca, e que se cumpriu até hoje. Assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Ela está até hoje cercada de exército por todos os lados, e enquanto ela não fizer isso que eu disse, não tem. Podem se ajoelhar todos eles diante do Senhor, dia e noite, e não terão a paz, porque o Senhor disse, meu pai, que deixaria deserta a casa que era Jerusalém. Eu noto que o senhor tem um cetro, né, espiritual. Eu gostaria que fosse explicado o que significa. Traz aqui. Olha, este aqui está na Bíblia, em Apocalipse, está escrito que eu, primeiro que está escrito que eu sou Agnus Dei, ou seja, o Cordeiro de Deus. Então está aqui o Cordeirinho de Deus. Quem pode ver? Não dá para ver nada. Então em outro lugar está escrito que eu sou o Leão de Judá. Então, meu pai disse que, para não pensarem que existe paradoxo no filho dele, mandou que se explicasse que o Cordeiro de Deus e o Leão de Judá na mesma cabeça, não sei se estão podendo mostrar aí, para que soubessem que quando eu estou diante dos humildes, dos simples,
dos de coração